Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos falar sobre os solas da Reforma e como eles identificam as verdadeiras igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas têm origens distintas, mas todas que são verdadeiramente evangélicas têm alguns pontos em comum. E estes são os solas da Reforma Protestante. Sola é uma palavra latina que significa somente, apenas, só isso, e refere-se ao fato dos reformadores aceitarem apenas 5 coisas como pilares da fé evangélica. A saber, a autoridade das Escrituras como regra de fé e prática, a salvação pela graça de Deus mediante a fé e o Deus único, triuno, como merecedor de toda a glória. Neste estudo bíblico, vamos tratar com mais detalhes desses distintivos da verdadeira, ou melhor, das verdadeiras igrejas evangélicas, pois são várias. Não existe uma só igreja verdadeira, mas existem também várias igrejas falsas, né? Para entender os solas, precisamos discorrer sobre a salvação pela graça de Deus mediante a fé, a supremacia das Escrituras como única regra de fé e prática e, além disso, sobre o conceito inegociável de que somente Deus deve receber toda a glória espiritual e ninguém mais. Ao final desse vídeo, você será capaz de compreender o essencial sobre esses princípios e fazer distinção entre as igrejas verdadeiras e falsas. Em Mateus 24, 23 a 27, o próprio Senhor Jesus nos adverte: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predito, ou seja, o próprio Senhor Jesus informa que haveriam falsos profetas e, em consequência, falsas igrejas fundadas por falsos profetas. Conforme essas palavras de Jesus, vemos que precisamos nos vacinar contra falsos profetas que criam falsas igrejas para gerar apostasia. Os solas são uma boa referência para entender que as igrejas verdadeiras têm fidelidade incondicional às Escrituras, praticam a pregação da salvação pela graça mediante a fé e aceitam apenas o senhorio único e exclusivo da Trindade Eterna. Antes de prosseguir, quero pedir que deixe seu like, comentário e compartilhe este vídeo, pois somos um canal religioso e o YouTube divulga pouco esse conteúdo. Nossos vídeos irão ao ar domingos e segunda-feira. Estou me esforçando para fazer uns roteiros que deixem o conteúdo um pouco mais objetivo e menos improvisado, né? Se você gostou desse formato que está mais roteirizado, deixe suas impressões nos comentários do vídeo, por favor, tá? E se você gostar do que ouvir nesse vídeo e quiser que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo, basta apenas compartilhar, deixar sua curtida, interagir de alguma forma com esse vídeo. Seja um missionário virtual dessa maneira, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto, vale um lembrete que os solas da Reforma geralmente são enumerados em 5 tópicos, né? Entretanto, para fins didáticos, vamos uni-los em apenas 3, unindo alguns que são muito próximos para facilitar o entendimento, que os 5 acaba gerando muita redundância de explicação sem necessidade. Podemos dizer com certeza bíblica, além disso, que as verdadeiras igrejas evangélicas se distinguem pela fidelidade total às Escrituras. Ao registro civil em cartório, podemos dizer o seguinte, que se registra uma pessoa jurídica que se diz igreja, não quer dizer quase nada sobre o que é uma verdadeira igreja, pois qualquer um pode registrar o que quiser e como quiser, basicamente, desde que esteja dentro da lei. E você sabe que a nossa Constituição, graças a Deus, ela prima pela liberdade religiosa. E por isso mesmo podemos ter falsas igrejas dentro da lei, né? Mas não significa que podemos confrontar essas falsas igrejas com as verdadeiras igrejas. Portanto, nosso referencial não é o que está escrito na fachada da pessoa jurídica, mas sim no que essa pessoa jurídica verdadeiramente crê. Bom,
O apóstolo João, no capítulo 4, versículo 1 de sua primeira epístola, nos alerta: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Além disso, em Atos, capítulo 17, versículo 10 a 12, vemos o elogio aos cristãos de Bereia por conferir o que os apóstolos pregavam na própria Escritura. Lucas, quando escreve sobre os cristãos de Bereia, ele elogia esses cristãos. Diz assim o texto: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegaram e lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Observe que o apóstolo João manda que não confiemos em qualquer pregador, né? O primeiro texto que nós lemos. Manda, inclusive, que provemos os espíritos. A melhor forma de provar os espíritos é pela verificação de sua pregação, como fizeram os bereanos com Paulo e Silas. Paulo e Silas pregaram um verdadeiro evangelho àqueles crentes em Bereia, óbvio. Porém, mesmo assim, ao invés de recriminar os bereanos por não terem fé ou qualquer coisa desse tipo, nunca recriminaram os bereanos por não terem acreditado neles imediatamente. Não foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles elogiaram os bereanos por acreditarem neles após conferir na Bíblia. E é isso que devemos sempre fazer. Os bereanos ouviram a pregação e foram conferir na Bíblia se era verdade. Quando verificaram que a verdade da pregação estava de acordo com a Bíblia, creram em Jesus. Lucas, o escritor de Atos, diz que os bereanos eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, a igreja da qual eles tinham vindo antes, por terem conferido na Bíblia a pregação que lhes foi entregue. Observe que nobreza, neste contexto, não se refere a status social, mas à disposição de conferir coisas com zelo, uma disposição mental até. A palavra sobre nobre, melhor dizendo, sobre nobreza, aparece no texto 2 vezes, mas na primeira vez em grego se refere à nobreza de caráter, do zelo mesmo, que é o foco do texto e não a nobreza social. Quando Lucas diz que os bereanos foram mais nobres que os outros, logicamente não está dizendo que os outros não eram nobres também ao aceitar a palavra, mas que não foram tão nobres quanto aqueles de Bereia, porque não conferiram nas Escrituras, Então, é uma nobreza você conferir o que um pregador fala nas Escrituras e não simplesmente aceitar, Os reformadores não chegaram a essa conclusão que nós discorremos aqui como uma novidade inédita, mas foi, na verdade, um resgate dos valores perdidos pela Igreja Católica na Idade Média. Lutero e outros reformadores, assim como outros crentes fiéis antes dele, sabiam que a Bíblia é a única regra de fé e prática do verdadeiro cristão. Naquela época era muito comum que documentos e ordens de autoridades católicas fossem considerados palavras de Deus inquestionável, pois isso era e ainda é, obviamente, um erro. Para que não fossem questionados desse erro óbvio, os líderes católicos impediam que as pessoas lessem a Bíblia, e isso saltou aos olhos dos reformadores. Além disso, além desse problema de impedir que as pessoas leem a Bíblia e ter práticas estranhas às Escrituras, haviam diversas práticas que claramente se distanciavam das Escrituras conforme a vontade dos clérigos católicos somente. Quando viram os textos bíblicos que falavam da fidelidade das Escrituras, os reformadores propuseram um retorno às origens. Entretanto, atualmente vemos alguns grupos que negam isso. É muito comum que algumas denominações sigam orientações de seus líderes. Nessas denominações, praticamente não se lê a Bíblia, ou quando se lê, foge do assunto e nem se fala mais nisso. Como podemos aplicar essa verdade bíblica nos dias de hoje? Bom, vamos pensar. As verdadeiras igrejas evangélicas não confiam em supostas autoridades. Ao contrário, nas verdadeiras igrejas evangélicas, o pregador é sempre avaliado pelas Escrituras.
Você tem sido nobre como os bereanos e avaliado os pregadores que te trazem a palavra? É necessário pensar nesse assunto. E esses princípios fundamentais também indicam que as verdadeiras igrejas evangélicas se distinguem por uma pregação singular. A pregação singular é que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, com arrependimento e confissão de pecados para submissão à vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos alerta em Efésios 2:10 que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então podemos ver que antes da reforma, a Igreja Católica Romana defendia as obras como meio de salvação. Isso era muito útil para fazer com que as pessoas doassem fortunas para o cofre do Vaticano. Os reformadores conferiram que essa prática estava contra a palavra de Deus. Isso era uma forma de policiar as pessoas através de confissões e coisas assim. E ainda, quanto à confissão de pecados, os reformadores reviram essa prática antibíblica porque confessar os pecados é somente a Deus, né? Um texto bíblico que pode ser mal entendido em relação a isso é Levítico 5, 17 e 19, que diz: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que eu não soubesse, ele vai fazer um sacrifício, né, de modo geral, e será expiado o seu erro. Nesse texto de Levítico, deve ser lido com atenção. Observe que em nenhum momento o texto manda que o pecador declare seu pecado ao sacerdote. Na verdade, o texto indica que ele não conta o pecado ao sacerdote, mas fica implícito pelo sacrifício. Logo, não havia e nem há necessidade de confissão de pecados a nenhum. A graça é um presente especial concedido por Deus para aqueles que se arrependem e aceitam Jesus. Atualmente, até existem igrejas que pregam corretamente a salvação, mas existem alguns falsos profetas que colocam pretensos poderes para atrair incautos com ideias de cura, de salvação e coisas desse tipo, como se fossem um tipo de ser superior, quando isso não existe na verdadeira igreja. Podemos dizer com certeza bíblica que as verdadeiras igrejas distinguem a autoridade espiritual de Cristo. O próprio apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Para a verdadeira igreja, as verdadeiras igrejas evangélicas, não existe outro mediador, o único mediador é Cristo. Às vezes nós vemos algumas pessoas tentando trazer mediadores para o meio do culto pretensamente evangélico, um culto falsamente evangélico. Nesses cultos falsamente evangélicos, o pastor é elevado a uma altura especial. Às vezes a camisa do pastor é milagrosa, ou sei lá, 300 pastores vai trazer bênçãos para as pessoas. Isso é idolatria aos homens, é transformar essas pessoas em mediadores. Um lugar que não lhes cabe é um lugar somente de Cristo. Essas são falsas igrejas. Nas verdadeiras igrejas isso não se faz, né? E milhares de pessoas buscam esses falsos profetas em suas falsas igrejas para conseguir milagres, curas, revelações, e geralmente são enganados. Não caia mais nessa. A forma mais fácil de reconhecer falsos profetas atualmente é pela sua propaganda. Os falsos profetas, eles não te pregam a salvação, eles não contam a salvação, mal ensinam a Bíblia, mas eles estão sempre preocupados que você venha a dar a sua oferta, né? Então tome cuidado com isso para que você não seja enganado por pessoas que estão contra a palavra de Deus. Será que nós temos procurado esses mediadores que não têm nada a ver com a palavra de Deus? Espero que não. Vamos pensar nisso e rever a nossa prática. Esse estudo poderia ser muito mais longo, com muitos outros textos bíblicos de referência, mas é apenas uma lição da escola dominical e não uma tese acadêmica, obviamente. Se você desejar mais referências, recomendamos que busque na declaração doutrinária de sua igreja essas afirmações. Meu apelo é que você seja um verdadeiro crente e se afaste das falsas igrejas que desejam apenas manipular sua boa vontade com finalidade egoísta e financeira. Esses são lobos devoradores
com pele de cordeiro. Afaste-se deles, né? E para terminar, eu quero saber se você gostou do vídeo, né? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe e diga aí se ficou legal esse vídeo que foi feito já com um roteiro. Se você gostou desse formato, comente aí para eu saber se vale a pena fazer esse esforço, porque acabou demorando mais para publicar o vídeo, tá bom? Então que Deus o abençoe rica e abundantemente.